Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje, mais um final de semana, para trazer para vocês, a profecia de Daniel, do livro de Daniel, é um livro maravilhoso, igual eu falei para vocês no meu vídeo pequeno, no vídeo pequeno que eu gravei, né? Que eu falei sobre, as 12 finais de semana do livro de Daniel, né? Que eu trazia aquelas explicações maravilhosas para vocês. Comecei semana passada a falar sobre o livro de Daniel, capítulo 1, a desolação de Israel, e o povo cativo, o povo israelita cativo na Babilônia por 70 anos. Por que eles ficaram cativos por 70 anos? Por causa da desolação, e quebraram a lei de Deus, não andavam no caminho de Deus. Dentro do templo de Deus, a arca da aliança ficava jogada de um lado, e eles adoravam a falsos deuses, deuses de pedra, de madeira, que não falam, que não ouvem, que não andam, né? Que não sente cheiro nenhum, né? E eles prestavam culto a esses falsos deuses. Por isso, que o povo israelita ficou cativo na Babilônia por 70 anos. E foi o que eu falei para vocês no primeiro capítulo de Daniel. Não adianta andar no caminho errado. Vamos andar no caminho certo. Vamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Aceitar Jesus Cristo em nossas vidas. Andar no caminho de Jesus. Aceitar Jesus como seu Salvador. Por isso, se você andará em trevas. Você passa perrengue em sua vida e você não sabe o porquê. Mas existe que se você não andar junto da verdade, junto com Jesus Cristo, você não vai prosperar na vida. Essa é uma grande verdade. Foi o que aconteceu com o povo israelita, o povo escolhido. Não é porque você é uma pessoa escolhida de igreja, né? Que você acha que está com Deus, você não está. Vocês têm que estar com Deus completamente. Fazer a vontade de Deus. Por isso que o povo israelita ficou cativo na Babilônia, um reino estrangeiro, inimigo, por 70 anos. Vendo as tradições e as vontades babilônicas. Então, vamos andar no caminho de Cristo. E hoje eu trago para vocês o capítulo 2 de Daniel. O que aconteceu nesse capítulo 2? Qual o sonho o rei teve que ficou perturbado, que nem astrólogos, os caldeus, os que prediam o futuro, né, que achavam que prediam o futuro, falavam para o rei. Eu vou falar o que o rei ia fazer com eles, e ia sobrar até para Daniel. Mas Daniel pediu uma chance para o rei e conseguiu decifrar o sonho do rei. Por isso eu vou falar tudo isso hoje no capítulo 2 de Daniel, que é fantástico o livro de Daniel. Eu vou explicar tudo isso para vocês. E antes de eu explicar tudo isso, vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, essas horas, minutos e segundos que eu possa mais uma vez explicar a sua palavra para todos os sinceros que existem dentro de todas as denominações de igreja. Mesmo que aquela igreja não siga ao Senhor, meu Deus, mas tem pessoas sinceras lá dentro, que querem ouvir a tua palavra, que querem saber das profecias para o tempo futuro, para que possam se preparar para o que vier, não se enganar, e sim ir para o caminho da verdade. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje mais uma vez em meu canal, para proclamar a tua palavra, e levar para todos os habitantes dessa terra. Por isso, meu Deus, me fortaleça, e me ajude, a levar a tua palavra. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos decifrar o capítulo 2 de Daniel.
Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Eu vou ler o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. O que aconteceu aqui? O rei chamou os caldeus, os astrólogos, que ele queria que eles decifrassem que era um sonho, porque o rei não entendeu, que ele ficou perturbado em sua mente, que era este sonho, que o rei não entendeu completamente este sonho que Deus lhe conferiu em sua mente. Ele não entendeu aquela estátua, que era assustadora, que era o que significaria aquela estátua. Que ele viu a estátua, mas só que ele não sabia o que significava. Ele não lembrava o que aconteceu. Os homens que viviam dentro do seu reinado, dentro do palácio, eram maiorais, que eles achavam que sabiam de tudo, que eles examinavam animais, que era para ver o fígado do animal, e no fígado do animal que eles viam o futuro. Os astrólogos olhavam para as estrelas, que eles viam, que era nas estrelas, que era o que aconteceria nos dias que viriam, que era ou no mês ou no ano, que eles previam o que iria acontecer. Mas o único que sabe tudo isso, que era prever, que era o futuro, que era saber das coisas, é o único Senhor Deus, Deus de nossas vidas e Deus de nossas histórias, que era o único, que era o Deus Salvador. Por isso que eles não sabiam interpretar o sonho. O rei ficou enfurecido. Por que o rei ficou enfurecido? Porque o rei queria que eles decifrassem o sonho. Eu vou continuar. Uma coisa é certa, se não fizeres saber o sonho e uma interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tomou o rei e disse: bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse e está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens, e nem vão morar. Deuses não existem, são demônios. Satanás, que se titula como Deus, é o sonho dele tomar o lugar de Deus. Por isso que lá no céu que ele se rebelou contra Deus. Por isso que no céu ele foi expulso. Ele era um anjo perfeito, era escolhido por Deus, era para administrar o seu ministério. Mas ele se rebelou. Ele foi contra Deus. Ele por isso foi expulso, e trouxe a terça parte dos anjos, com ele. Ele por isso se titula como deuses, em várias formas. Não moram com
os seres humanos, que nem vão morar. Que o único que mora no coração das pessoas é Deus. Que se a pessoa guardar Deus em seu coração, Deus mora junto da gente. Mas deuses não moram. Que era enganação. Versículo 12. Então o rei se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, porque é tão severo o mandato do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Quer dizer, cara, Daniel, como disse no capítulo 1, que era o rei, conheceu Daniel e seus amigos durante 3 anos. 3 anos eles ficaram guardados, se preparando, que era para a presença do rei. E quando se apresentaram, que eles tinham uma formosura, que eles tinham uma aparência melhor do que os caldeus e os astrólogos. Os encantadores, cara, tinham uma aparência melhor, cara, porque eram de Deus, cara, serviam a Deus, cara, proclamava a palavra de Deus. Por isso que eles tinham uma aparência melhor. Então, cara, eles se apresentaram ao rei, que está no capítulo 1, e estavam em uma sala. Não foram chamados, para interpretar esse sonho, que era na primeira versão, que era na primeira oportunidade, que eles sim ficaram guardados em uma outra sala. E o que aconteceu quando saiu o decreto de morte a todos os encantadores, os caldeus, os astrólogos? Que eles também seriam mortos, porque eles eram também, que era da linhagem. Mas Daniel falou, opa, calma aí. Fala para o rei, dar uma oportunidade para mim, para que eu possa, interpretar o seu sonho, para mim ter uma chance, de orar, para que Deus revelasse para mim, o sonho de Nabucodonosor. E disse o Arioque, no versículo 15, disse Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo, e ele revelaria a sua interpretação. Então Daniel foi para casa e fez a saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram os amigos de Daniel, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi-me revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, e dá a sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo ou escondido, conhece os que estão em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque fizeste saber o caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o rei que tinha constituído exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e disse, não mate os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Daniel, naquela mesma noite, orou, os seus amigos também orou. O que aconteceu? Que ele orando, Deus em sonhos revelou o mistério, revelou o sonho, para Daniel, e fez Daniel a entender, o sonho para interpretar ao rei. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, pode tu fazer-me saber o que eu vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério do qual o rei exige nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Um versículo antes, nesse próprio capítulo 2, que os
os sábios da Babilônia falaram que esses deuses não moram com a gente, que eles não iam saber nunca, que era o que eles prediziam para o rei, o que eles diziam para o rei sobre o futuro era mentira, que era só para ganhar tempo, era só para ganhar privilégios do rei. Quem sabe do futuro é Deus, é o único, é o Senhor Deus de nossas vidas. Aí, no versículo 28, mas um Deus do céu que revela os mistérios, pois se saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas. Aí Daniel começou a revelar para o rei, que era o que o rei tinha sonhado, e o rei começou a lembrar, que era do sonho. Mas um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aqueles, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim foi-me revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A tua aparência era de terrível, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aí o rei começou a entender o sonho. Por quê? Ele viu essa estátua, mas só que ele não lembrava nada da estátua. E Daniel começou a revelar para ele que ele começou a entender. E o Daniel falou para o rei, a cabeça era de ouro, era o seu reinado, que era a Babilônia, que era a cabeça de ouro. O que vem depois do ouro? Que era quem mexe com joias, né? Quem mexe com a banha das joias, né? Que banha em ouro. O que vem depois do ouro? A prata, que era peitos e braços de prata. O que vem depois da prata? Bronze, quadris de bronze, que era o quadris, né? Que era ali na parte, que era da cintura, que era quadris de bronze. E as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. Aí eu vou falar o que vai significar isso, que era numa parte. Cara, porque o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel, cara, ilustra a mesma coisa, só que no capítulo 2, cara, mostra uma estátua, e no capítulo 7 mostra animais, cara, simbolizando o mesmo reino que eu vou falar aqui, só que aqui é em estátua, cara, e lá no capítulo 7 são animais. Cara, e no capítulo 7 é mais completo do que o capítulo 2. Cara, eu vou só simbolizar aqui, cara, um pouco do capítulo 2, mas vocês vão ver, cara, desses reinados completos no capítulo 7. Ele tem muitas surpresas no capítulo 7. Cara, é extraordinário o livro de Daniel. Então, Daniel continuou. Então foi juntamente, falou dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. De ferro e de barro, né? Aí versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata, o ouro, os quais fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou para que deles não se viriam mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a tua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, de quem é Deus do céu, conferiu o reino, o poder e a força e a glória, cujas as mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá o domínio de toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo que quebra esmiuça, como o ferro quebra
todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando aos que vistes dos pés e dos artelhos em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, será esse reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmuiçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como que vistes do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro e o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Quer dizer, cara, aqui está a glória de Daniel depois, né? Que Daniel ganhou muitos presentes e foi o governador de toda a província da Babilônia. Quer dizer, ele ganhou essa honraria, por ter revelado o que o rei falou para os caldeus, para os astrólogos e para os cartomantes, né? que era os sábios da Babilônia. Se vocês saberem a interpretação, eu te dou presentes, vou cobrir vocês de presentes. Você e a sua família, a sua casa será fortificada. Então, quer dizer, Daniel ganhou todos esses presentes. Foi governador de toda a província da Babilônia. Sua casa foi fortificada. Ele prosperou em Babilônia, em reino estrangeiro. E o que significa a cabeça de ouro? A cabeça de ouro é Babilônia, que reinou entre 605 a 539. Peitos e braços de prata, são o reino de Medo-Pérsia, que reinou de 539 até o ano 331. Os quadris de bronze, o reino da Grécia, que reinou do ano 331 até o ano 168 a.C. E as pernas de ferro, é Roma, de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, em que reino que ele veio? Qual reino estava dominando? Qual reinado que estava dominando a terra? Qual reino que estava dominando? Roma. Não foi os romanos que mataram Jesus Cristo? Por conta dos judeus? Anás, Caifás? Os romanos judiaram de Jesus, bateram em Jesus, que mataram na cruz? Então, era Roma, de 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, e domina até nos dias de hoje. As pernas de... Só que Roma caiu, uma província de Roma caiu, o estado de Roma caiu. Os pés de ferro e de barro, são reinos divididos. Eu vou falar hoje sobre as 10 tribos bárbaras, que minaram Roma. Vou contar um pouquinho da história, dessas 10 tribos bárbaras. Então, quer dizer, os pés de ferro e de barro, que são a Europa dividida, que Roma era o único país europeu que dominava. Depois, foi dividido, em várias nações: França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Itália. Então, quer dizer, as 10 tribos bárbaras dominaram, Roma, e conquistaram, o poder, e foram divididos. Por isso hoje que existe, na profecia do Apocalipse, 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, que na época são países divididos. 7 cabeças, porque foram 7 países da Europa que o papado dominou até dominar esses 7 países. Porque eram 10 tribos, igual eu falei, mas dividiram em 7.
porque eu vou contar a história no capítulo 7, o que aconteceu com as outras 3 tribos, cara, que faziam parte das 10. Então, quer dizer, Daniel ganhou a honraria, ganhou a honraria, de ser chefe da província, do governo de Babilônia. E por isso que ele ganhou as honrarias, e ele viveu bem na Babilônia. Teve as desavenças com o povo de lá, mas só que ele prosperou em Babilônia. Deus o acompanhou em Babilônia. E vou falar um pouco sobre as 10 tribos bárbaras. No ano que Roma dominou 168 a.C. até 476 depois de Cristo, no ano 300, mais ou menos, as 10 tribos bárbaras minavam, eles moravam num campo perto de Roma, na província de Roma, eles pagavam tributos, aos romanos. Só que os romanos, a cada tempo que passava, cobrava mais impostos, ficavam cobrando, queria ainda mais, pegava um primogênito de cada tribo ali, que eram 10 tribos, ele pegava, um primogênito, ele levava para o reino de Roma, para ser, soldado de Roma. Então, Roma fazia isso com as 10 tribos, pegava o primogênito, e ficavam e transformava eles em soldados romanos. O que aconteceu? As 10 tribos se juntaram, não aguentamos mais a soberania romana, de mandar em nós, de nós pagar para eles tributos, hoje é pagar impostos, a Roma, e vamos batalhar. A gente não tem muita experiência de soldados, mas vamos enfrentar Roma. Desde o ano 300 até o ano 476, foram 176 anos de batalha, contra Roma, do ano 300 até o ano 476. Então, foram 100 dias, foram 100 anos de batalha. E cada tribo, conquistava uma parte de Roma. Foram conquistando. A última tribo que conquistou, que batalhou mesmo, que derrubou Roma, do Rômulo Augusto, do imperador Rômulo Augusto, foi a tribo dos ostrogodos, que derrubou, minou mesmo Roma, e por isso que deu, as 10 tribos bárbaras se fecharam, se juntaram, e ficaram morando ali em Roma, e eles pôs a sua lei, eles puseram a sua lei, agora quem manda aqui somos nós, as 10 tribos bárbaras, por isso que o pé, de barro e de ferro e barro, são as 10 tribos bárbaras. Quem entendeu também isso, foi o filósofo Isaac Newton, físico Isaac Newton, e vários historiadores, que falaram sobre as 10 tribos bárbaras: saxões, os francos, os álamos, os vândalos, os ostrogodos, os érlos. Pesquisa na internet, as 10 tribos bárbaras. Não é história, não é uma história inventada, é história verdadeira, é uma história que aconteceu em Roma, era só ler a história, era só entender, não só da Bíblia Sagrada, que é a luz maior, mas sim ler a história, ler, entender, o que aconteceu, em toda essa era, da história, de Roma para cá, de Babilônia para cá, que muitos hoje distorcem, essas passagens, falar que é mentira, ou distorce, coloca uma outra província, coloca uma outra coisa, dentro dessa profecia,
cara, não é para torcer, cara, distorcer, cara, é para falar a verdade, cara, é para mostrar a verdade, cara, para todos nós, cara, para todo o povo, cara, somos, cara, Israel espiritual, cara, temos que seguir a Cristo, cara, temos que seguir a verdade, cara, sair da mentira, cara, e sim ir à verdade. Por isso que, cara, eu deixo para vocês hoje, cara, esse alerta, que lê as profecias, entendam as profecias. Cara, o livro de Daniel e Apocalipse, cara, são a mesma coisa. Cara, Daniel é um pouco de Apocalipse, cara, e Apocalipse é um pouco de Daniel. Quer dizer, temos que entender esses dois livros. Cara, Daniel previu o futuro, cara, e Apocalipse é o futuro. Cara, o Apocalipse é o verdadeiro futuro, cara, que a gente tem que se preparar, cara, para entender as profecias. Por isso, povo, cara, saia cara, igual eu disse na minha oração, cara, tem povos dentro de igrejas que não seguem a Cristo, que são sinceros. Mudem de forma, cara, mudem, cara, de pensamentos, cara, vai para uma igreja verdadeira, sai da mentira, cara, sai da dominação errada, cara, e vem para uma dominação, cara, que não seja, se você achar que não é verdadeira, mas dentro de si, cara, leia a Bíblia, cara, entenda, cara, mais sobre o Evangelho, a Palavra de Deus, as profecias de Deus. Leia a Bíblia inteira, cara, para você entender de Gênesis a Apocalipse, cara, para você entender, cara, você vai entrar, cara, no caminho de Deus. Por isso, cara, esse alerta para vocês hoje, cara, cara, voltar para a verdade, cara, de entender as profecias. E eu estou aqui, cara, para trazer a semana, o final de semana de Daniel, cara, 12 finais de semana eu vou trazer para vocês, cara, o que significa o livro de Daniel. Por isso, eu vou fazer uma oração para fortalecer a nossa fé e vocês assistem esse vídeo para que possam entender a palavra, possam entender as profecias de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos, esses segundos e essas horas, meu Deus, que eu pude explicar as profecias da Tua Palavra para as pessoas, cara, para poder entender, cara, e sair da mentira e sim voltar para a verdade, entender a Tua Palavra e buscar as profecias que são muito importantes para nós no futuro. Por isso, meu Deus, muito obrigado pelo Senhor estar comigo, cara, nesse minuto, nessas horas, e fortalecer a minha boca para dizer estas palavras. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, cara, assistam o meu vídeo, que entendam as profecias. Cara, eu preciso da ajuda de vocês, cara, para mim ser aceito pelo YouTube, cara, para ter bastante inscritos, cara, para mim, cara, começar, cara, trazer mais materiais para você, para vocês, cara, dentro do YouTube, para mim ser aceito dentro do YouTube. Eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal, cara, dar um like, cara, dar um joinha, cara, comentar, cara, se ativar as notificações, cara, do meu canal para vocês ir recebendo os meus vídeos. Então, cara, eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Cara, é o meu pedido, tá? Cara, de coração, cara, e um feliz sábado para todos, cara, nesse dia maravilhoso do Senhor. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Semana que vem, capítulo 3 de Daniel, espetacular. Quero dar uma brechinha do capítulo 3. Os 3 amigos de Daniel que foram provados a não adorar falsos deuses e acabaram na fornalha ardente. Quero só para vocês ficarem curiosos. E até ao sábado que vem. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima.